Dois pontos fundamentais que precisamos entender antes de iniciar qualquer tipo de projeto são o seu prazo e o seu custo. E o orçamento é a ferramenta que vai se encarregar de estimar esses gastos para executar ou implementar qualquer projeto. Trazendo isso aqui para a construção civil, nós temos o nosso orçamento de obras, que é a ferramenta onde vamos detalhar e orçar ali a execução de cada uma das atividades, cada etapa que faz parte ali do escopo da obra ou do empreendimento. E aqui no Arsenal de Planilhas, nós desenvolvemos a nossa planilha orçamentária de obras com o Sinap automático para auxiliar vocês na elaboração dessa ferramenta que é tão fundamental dentro da construção civil. Vamos agora para a nossa planilha para entendermos a fundo como que funciona essa elaboração de orçamentos dentro da nossa ferramenta. Bom, agora dentro da nossa planilha orçamentária de obras com o Sinap automático, vamos entender como que funciona essa nossa ferramenta, iniciando pela estrutura. Então, pessoal, vamos entender aqui primeiro como que é a disposição do layout dessa nossa planilha. Então, primeiro nós temos aqui essa aba principal, onde temos o nosso orçamento executivo, e aqui podemos dividir em algumas partes. Aqui na esquerda temos o nosso orçamento de fato, então temos aqui as colunas de numeração de item, de composição, código de CPU, código Sinap, descrição do serviço, quantidade, unidade e preço unitário das composições que vocês vão ver aqui daqui a pouco. E temos aqui também o preço total de cada um desses itens. Aqui mais para a direita, nós temos aqui os nossos preços unitários e totais divididos entre mão de obra, material e equipamento para cada um desses itens. Temos aqui também o preço total mais o BDI também vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui mais à direita temos a incidência de cada um desses itens, a porcentagem daquele item relativa ao total do orçamento. E também temos uma coluna aqui manual, onde vocês podem alocar qualquer tipo de observação para qualquer item do orçamento. Ok? Vamos voltar aqui para a esquerda. Mais abaixo aqui do orçamento temos o custo total da obra. Temos aqui também itens onde vocês vão poder alocar BDI e custos diversos do empreendimento, como custos do terreno, custos com comercialização, marketing, etc. E temos aqui ao final o custo total do empreendimento. Aqui mais à direita, embaixo, temos a linha de totais, onde temos aqui o total de mão de obra, de material e de equipamento. E aqui também vamos ter uma área reservada para alocação de itens que não são considerados, não vão ser considerados aí pelo CUB, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco também como que a gente vai fazer esse cadastro. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para cima. Vamos agora abrir aqui essas linhas. Percebam que aqui na esquerda nós temos alguns botões, temos um mais aqui para cada etapa dessa. O que vocês estão vendo aqui? Essas linhas pretas, um cinza mais escuro, é o primeiro nível hierárquico do nosso orçamento, seriam ali as etapas de obra. Isso conversa até mesmo com as etapas do planejamento. Então temos aqui os custos indiretos, que a gente sempre gosta de alocar aqui no topo do nosso orçamento, e aí partimos para a obra ali, serviços preliminares, movimentação de terra, contenções, fundações, estrutura, alvenaria, e assim por diante, até chegar ali na parte final de obra e a limpeza. Então, esses aqui são os itens nível 1. Se a gente clicar aqui no maisinho desse, nós podemos ver aqui os itens nível 2 de uma etapa macro dessa. Então, vamos clicar aqui. Estamos vendo agora linhas azuis. Essas linhas azuis seria ali o nosso segundo nível, que são os serviços. Então, quais são os serviços que compõem cada etapa de obra? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a etapa de fundações, que é a etapa 5, temos aqui o 5.1 até o 5.3. Trouxemos aqui um exemplo, fundações profundas, blocos de coroamento e vigas baldrame. Lembrando, pessoal, que essa versão aqui da planilha orçamentária, ela vem com esse orçamento exemplo, para vocês terem uma noção de como que a gente constrói um orçamento dentro aqui da nossa planilha. Mas lá dentro, aqui dentro do Arsenal, vocês também vão receber aí a versão da nossa planilha orçamentária vazia. Então não vai ter nada alocado nela. Vocês vão poder fazer um orçamento do zero utilizando essa versão. Mas eu estou mostrando aqui no tutorial essa versão aqui já com orçamento exemplo para vocês, para trazer essas exemplificações aqui de como que a gente estrutura o orçamento, mostrar aqui em detalhes como que funciona cada parte da ferramenta, ok? Então vamos prosseguir aqui. Vimos aqui a etapa nível 1, que, como eu falei, são as etapas macro de obra, e temos aqui o nível 2, que são os serviços que compõem essa etapa aqui. Dentro dos serviços, vamos ter ali linhas mais cinza claro, que são as nossas composições de preço unitário. Então, são as atividades que compõem um serviço. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um bloco de coroamento, nós trouxemos aqui como exemplo a escavação manual, o lastro de concreto magro,
a fabricação, montagem e desmontagem de forma, a armação desse bloco e também a sua concretagem ali para fechar esse serviço aqui de execução de blocos de coroamento. E da onde veio aqui essas composições? Essas composições vieram do Sinap. Então, essa planilha, nossa planilha orçamentária, ela, como eu falei aqui, tá bem aqui em cima, o título dela, ela tem Sinap automático. Então, vocês podem pesquisar uma composição que mais vão se adequar ali ao serviço que vocês estão querendo orçar, que vai ser executado ali na obra. Vocês podem pegar o código dessa composição e colar justamente aqui nessa célula, ela até um pouquinho mais clara do que a linha. É aqui que vocês vão entrar com as informações. Aqui vocês vão entrar com o código da composição e aqui vocês vão entrar com o quantitativo daquela atividade. E se a gente abrir aqui a nossa composição, nós vamos ver aqui o nosso quarto nível, as linhas em branco, que são os insumos. Então, para quem já conhece e trabalha com Sinap, sabe que uma composição é composta por insumos, ou seja, o que são insumos? São os materiais, a mão de obra e o equipamento que serão necessários ali para executar aquela atividade. Então, se a gente colocar aqui a concretagem de blocos de coroamento ou vigas baldrames, eu peguei essa composição lá do Sinap 96557, a planilha automaticamente vai puxar os insumos dessa composição. O concreto usinado bombeável, o pedreiro, o servente e também aqui o vibrador de imersão, que é o equipamento utilizado nessa atividade aqui. Aqui para a direita nós vamos ter os nossos coeficientes para cada um desses insumos. O que seria o coeficiente? O coeficiente é a quantidade necessária daquele insumo para executar uma unidade da composição. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o concreto usinado bombeável, a gente precisa de 1,15 metros cúbicos de concreto para concretar 1 metro cúbico aqui desse bloco de coroamento ou de uma viga baldrame. Então, o coeficiente é exatamente esse conceito que eu trouxe aqui agora. Percebam até que o concreto, a gente precisa de 1,15 metros cúbicos de concreto para concretar 1 metro cúbico de bloco de coroamento. Ou seja, o Sinap já trouxe aqui, já considerou uma perda aí de cerca de 15% para esse insumo aqui. E aí nós vamos ter aqui também as horas para cada mão de obra e também vamos ter aqui as horas produtivas e improdutivas para os equipamentos. Então, temos aqui o coeficiente, a unidade de cada insumo e também o preço unitário que vem lá do Sinap, um preço unitário aqui de uma unidade desse insumo. Se a gente pegar o coeficiente e multiplicar pelo preço unitário, vamos ter ali o preço, né, o preço total daquele insumo para uma unidade da composição. Então, para 1 metro cúbico de bloco, a gente vai precisar aqui de R$ 723,55 relativos aqui ao concreto usinado bombeável. Então, é dessa forma que a gente lê aqui a estrutura de uma composição de preço unitário. E se a gente somar aqui a coluna de preço total de todos os insumos, vamos ter aqui o preço unitário da composição. Então, cada metro cúbico de concreto, de concretagem de bloco de coroamento, nós vamos ter aqui um preço unitário de R$ 742,63. E se a gente multiplicar isso aqui pela quantidade, o quantitativo daquela atividade, vamos ter aqui o preço orçado final para cada uma dessas composições. Certo, pessoal? Se a gente for aqui para a direita agora, nós vamos ver aqui a divisão desse preço entre mão de obra, material e equipamento. Percebam que os insumos aqui está vazio, por quê? Quando a gente importa a tabela do Sinap, ela não vem com esses insumos divididos ali certinho. O que é material, mão de obra, equipamento, não vem essa divisão dentro da tabela do Excel que o Sinap disponibiliza para a gente. Só que eles trazem o total. Então, para a composição, eles fazem uma divisão ali do total para mão de obra, para material e para equipamento. Então, por isso que só aqui na linha de totais, né, relativo aqui à composição, que vai aparecer aqui o preço unitário da mão de obra, do material, do equipamento, somados, eles têm que dar aqui o preço unitário da composição. E se a gente multiplicar o preço unitário pelo quantitativo, vamos ter aqui o total de mão de obra, de material e de equipamento para aquela composição. Aqui na direita, como eu falei, vamos ter aqui o preço total com o BDI. Então, a gente vai alocar o BDI daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Ele vai pegar aqui o BDI e multiplicar pelo preço orçado daquela composição, por isso que está um pouquinho maior aqui. A gente está considerando nesse exemplo aqui, nesse orçamento exemplo, consideramos aí 20% de BDI. Então, 20% vezes esse valor, a gente vai alcançar esse aqui. E esse item aqui, essa composição, corresponde a 0,10% do total do nosso orçamento. Então, aqui vamos ter uma coluna de incidência. E para os insumos, aqui dentro, vamos ter uma lista de materiais. Não só de materiais, mão de obra e equipamento também, mas é uma lista de quantitativo. Então, por exemplo, se a gente for aqui para a esquerda,
temos aqui o concreto usinado bombeável, 1,15 metros cúbicos para cada metro cúbico de concretagem. Então, isso aqui multiplicado pelo quantitativo, então para essa atividade nós vamos precisar aí de cerca de 9 metros cúbicos de concreto. Então, é um resumo ali de uma lista de quantitativos para cada insumo relativo àquela atividade. Então, quanto de cada insumo desse você vai precisar para executar essa atividade aqui, que seria a composição. Então, é dessa forma, pessoal, que a gente estrutura aqui o nosso orçamento. No final, eu falei aqui para vocês que nós temos uma coluna de observações, onde vocês podem entrar aqui com qualquer tipo de observação relativa àquela linha de insumo, ou também aqui à composição. Vou dar um delete aqui. Vamos voltar aqui para a esquerda. Vamos fechar aqui essa composição. E agora nós vamos lá embaixo, vamos entender aquela parte que eu falei aqui, que eu mostrei anteriormente, relativa aqui aos totais aqui, que nós temos aqui o custo total de obra, BDI. Então, como que funciona essa parte aqui? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui na esquerda, essa aba, para a gente também poder abrir aqui todas essas abas aqui. Vou voltar aqui para a esquerda. E agora vamos começar aqui. O primeiro item é o custo total da obra. Então, 5.700.000. Ele está fazendo uma somatória aqui de todos os itens do teu orçamento. Então, essa conta aqui, ela é automática. Na sequência aqui, vamos ter o BDI. E aí o BDI a gente explica com mais detalhes no nosso curso, mas tem orçamento de obras. Mas, de maneira resumida, temos aqui algumas categorias para os benefícios e despesas indiretas, que é a sigla, né? O BDI, a sigla significa isso. Temos aqui algumas categorias que compõem o BDI: administração central, seguros e garantias, riscos, despesas financeiras, lucro e também os impostos. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão definir o tipo de obra, se é privada ou se é pública. E dependendo aqui do que você optar, a fórmula do BDI ela vai ser diferente. Então, um BDI para obras públicas vai seguir essa fórmula aqui, e o BDI para as obras privadas vai seguir essa segunda fórmula aqui. E aí vocês vão entrar com a porcentagem relativa a cada uma dessas categorias dentro do BDI. E de acordo com o que vocês colocarem aqui, essa célula aqui vai fazer a conta, vai levar em conta se é uma obra privada ou pública, vai pegar essas porcentagens aqui para cada uma dessas categorias, seguindo a fórmula aqui, ela vai entregar aqui um resultado. Então, nesse exemplo aqui, para uma obra privada, com essas porcentagens aqui específicas, a gente tem o BDI aqui de 20%. E aí, 20% do custo total de obra, vamos ter aqui 1.140.000. Então, é assim que funciona o BDI. Lembrando que a gente explica melhor o BDI no nosso curso Master em Orçamento de Obras. Na sequência aqui, vamos voltar aqui para a esquerda. Na sequência aqui, nós vamos ter aqui custos com terreno e custos com comercialização. Essa parte aqui, esses dois itens, tanto o terreno e a comercialização, percebam que a célula está até desprotegida. Ou seja, vocês podem personalizar isso aqui da maneira que vocês acharem melhor, maneira que vai atender aí a obra de vocês, a obra que vocês estão orçando, a maneira que vocês trabalham, que vocês orçam. Então vocês podem manipular isso aqui, personalizar para alocar qualquer tipo de custo ali extra que vocês vão ter, que vocês têm que considerar aí no empreendimento. Então eu entrei aqui com alguns exemplos: custos com terreno, então, por exemplo, o lote, 1 milhão, e temos aqui também custos com comercialização, corretagem, marketing, administração para vendas. Então, entrei aqui com os valores fictícios e percebam que aqui na linha total a gente vai fazer uma somatória desses itens. E se a gente somar aqui o custo total de obra, BDI, e mais esses dois custos aqui, esses totais, a gente vai obter aqui o nosso custo total do empreendimento, 8.691.000. Então, essa aqui, pessoal, é a estrutura do nosso orçamento. Aqui para a direita temos mais um item, como eu tinha falado, que é a soma de serviços não considerados pelo CUB. Isso aqui é bem interessante, pessoal. O que é o CUB? O CUB a gente explica com mais detalhes também no nosso curso, Master em Orçamento de Obras. Só que o CUB, assim, se eu puder resumir, o CUB ele é uma média ali do metro quadrado, do custo do metro quadrado relativo a cada tipo de empreendimento. Então, se ele for residencial, se for de um pavimento, se for de 8 pavimentos, 16, e se é de baixo, médio ou alto padrão, se ele é comercial, se ele é industrial, se é um galpão, se é residencial. Então, o CUB ele dá uma média ali do valor do metro quadrado de acordo com a região onde a obra está situada. Ele pega esse preço para várias regiões do Brasil e também ele dá esse valor médio para cada tipo de edificação. Então, a gente vai ter ali uma média do metro quadrado. Só que o CUB ele não considera alguns itens. Então, lá no CUB, a gente vê lá no curso, o CUB ele não considera itens como fundação, contenção, projetos,
itens extras, assim como paisagismo, o próprio mobiliário. Então, esses itens, para o Cube, a gente vai ter que retirar do orçamento. E é justamente esses itens nível 2 aqui que eu estou entrando. Então, você, no final, aí, quando vocês terminarem o orçamento, vocês podem pegar aqui o orçamento de vocês. Então, por exemplo, fundação e contenção não é considerado pelo Cube. Vou abrir aqui a contenção, vou fechar aqui o nível 3. Temos aqui, ó, que o muro de arrimo, fundações profundas, blocos de coroamento, as baldrames não são consideradas pelo Cube. Então eu vou pegar o item delas, a numeração 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e eu vou alocar justamente aqui nessas células. Percebam aqui 4.1, 5.1, 2, 3, o 17.1, que se a gente for aqui no orçamento, seria aqui a etapa de complementos, que também não vão ser consideradas pelo Cube. Então, eu entrei aqui com todos os itens nível 2 que não vão ser considerados pelo Cube. Por que que a gente faz isso? Porque lá no resumo do orçamento, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, no relatório, ali, resumo do orçamento, a gente vai ter uma célula lá que é o preço do metro quadrado relativo ao Cube. E a gente vai entender ali se está acima ou abaixo da referência da região da obra de vocês. Então é por isso que a gente já remove aqui esses itens, a gente vai descontar esse valor aqui para fazer essa conta lá no resumo do orçamento. Isso aqui não interfere no orçamento de vocês, pessoal. Esse desconto aqui é apenas para a gente fazer esse cálculo, né, comparativo do Cube. Isso vai ter lá no relatório do resumo do orçamento. Então isso aqui não altera o orçamento de vocês. É apenas para a gente ter um parâmetro ali e fazer uma comparação com a referência. Ok? Então temos aqui as linhas de totais, já vimos essa parte aqui. E assim a gente fecha a estrutura do nosso orçamento. Para fechar essa aba aqui do orçamento executivo, temos mais algumas observações. Primeiro eu mostrei para vocês que vocês podem abrir e fechar as linhas aqui, os níveis hierárquicos, vocês podem manipular isso por essa ferramenta aqui na esquerda, utilizando esses botões aqui de mais e menos. Só que, se vocês quiserem ver um nível completo, então, por exemplo, eu quero ver todos os itens nível 2, quero abrir tudo de uma vez só. Ao invés de vocês ficarem abrindo um por um aqui, vocês podem utilizar esses botões aqui em cima, 1, 2 e 3. Então, por exemplo, eu quero ver todos os itens nível 2. Vocês podem clicar aqui no botão 2. E aí percebam que todos os itens nível 2 agora estão aparecendo. Se vocês quiserem ver todas as composições abertas, vocês podem clicar aqui no botão 3. Então, eu abri agora todo o meu orçamento vendo aqui esses itens nível 3. E se vocês quiserem voltar ali para o item nível 1, só quero ver ali as etapas macro de obra, vocês vão clicar aqui no botão 1. E aí nós voltamos para aquela visualização inicial quando a gente abriu aqui a planilha. Então, vocês podem manipular os níveis hierárquicos tanto aqui pela esquerda, quanto utilizando esses botões aqui para abrir e fechar todo o nível de uma vez só. Temos aqui em cima alguns botões, resumo do orçamento, onde a gente vai para aquele relatório que eu estou falando para vocês, o relatório de resumo. Aqui a capa do nosso orçamento, que vocês vão poder emitir e entregar aí para o cliente de vocês, se vocês estiverem prestando esse serviço de elaboração de orçamento para alguma construtora, para algum cliente ali que está construindo uma casa. Então vocês vão poder, além do orçamento, vocês vão poder emitir esse relatório que é um resumo bem legal ali, que vai puxar todas as informações do nosso orçamento aqui. Temos aqui em cima também um botão de gerar PDF. Esse botão aqui é o seguinte, a maneira que está aparecendo o orçamento aqui, ele vai ser impresso. Desde a primeira linha até a última linha aqui, custo total do empreendimento. Então, se eu clicar aqui em gerar PDF, vai abrir uma janelinha onde vocês vão salvar esse PDF no computador de vocês. E esse PDF vai pegar justamente, como eu falei, desde essa primeira linha até a última linha aqui, levando em conta o que está aparecendo. Então, se eu abrir aqui os custos indiretos, vamos supor aqui que eu vou clicar aqui no botão 2. Estou vendo agora todos os serviços, todos os itens nível 2. Se eu clicar em gerar PDF, vai aparecer exatamente dessa forma aqui. Se eu clicar aqui para ver as composições de algum serviço, isso aqui também vai aparecer no PDF. Então, a maneira que estiver sendo exibida aqui, desde a primeira linha até a última, que são os custos, o custo total ali do empreendimento, isso vai aparecer no seu PDF. Claro, vocês também podem manipular isso aqui utilizando o Ctrl P, por exemplo. Vocês podem digitar Ctrl P, vocês também vão poder personalizar aqui outros tipos de impressão. Só que utilizando o botão, ele vai gerar isso aqui certinho ali e de uma forma mais automática, bem mais rápida. Então, pessoal, esse aqui é a estrutura dessa nossa aba aqui do orçamento executivo. Temos aqui para fechar também um botão de instruções, onde nós trazemos aqui um resumo desse tutorial aqui. Então, caso você não queira assistir, você está com uma dúvida ali específica, mas você não quer assistir o tutorial inteiro novamente, porque é um tutorial bem extenso, esse aqui da planilha orçamentária.
Então, eu trouxe aqui as principais observações dentro desse quadro aqui de instruções iniciais. Então, o que vocês têm que fazer, o que vocês vão ter que alterar aqui. Então, criar o remover linhas, que eu vou mostrar daqui a pouco, as edições aqui, o passo a passo aqui para desproteger a planilha, proteger novamente. Então, as observações principais eu trouxe aqui para esse quadro, ok? E agora só nos resta aqui, para fechar o nosso orçamento, nós precisamos importar a nossa planilha Sinap. Então, como eu falei, essa nossa planilha, ela tem um Sinap automático. Você joga uma composição aqui, eu nem mostrei na prática. Vamos ver aqui, por exemplo, aplicação manual de gesso sarrafiado, 87424. Eu vou copiar aqui, vou até apagar, vou dar um delete aqui, e também aqui no quantitativo. Então, perceba que aqui agora está vazio. A planilha vazia, ela vem assim, ela vem limpa. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão estruturar as etapas macro do orçamento de vocês, como eu mostrei aqui. Depois, vocês vão estruturar os serviços, as linhas azuis. E agora, posteriormente a isso, vocês vão entrar com as composições, as atividades que compõem aquele serviço em específico. Então, eu quero entrar aqui com uma composição de gesso sarrafiado. Eu vou selecionar essa célula aqui, na coluna Sinap, e vou entrar aqui com 87424. Percebam que automaticamente a planilha já trouxe aqui essa composição e todos os insumos que formam essa composição. Só nos resta entrar aqui com o quantitativo, por exemplo, 100 metros quadrados. Eu vou dar um Enter e agora nós temos essa atividade aqui orçada. Então, é dessa forma bem tranquila que vocês vão trazer as composições lá do Sinap. É claro, esses preços aqui são referentes à planilha Sinap, a tabela Sinap que tem cadastrada aqui na nossa planilha. E eu vou mostrar agora para vocês como que vocês vão poder importar essa tabela Sinap. Então, como que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão digitar aqui Ctrl M, aqui no teclado, Ctrl M. Apertando isso aqui, percebam que a gente vai acessar o modo de edição da nossa planilha. A gente está vendo aqui as abas do Excel, aqui acima. E o que vocês vão fazer agora? Vão vir aqui em Dados, aba Dados, Obter Dados, e vocês vão vir aqui em Configurações de fonte de dados. Vai aparecer aqui uma janelinha. Lembrando, pessoal, que a gente pede no mínimo aqui que vocês tenham a versão 2019 do Excel, senão isso aqui não vai funcionar. Então, vocês precisam, no mínimo, ter essa versão 2019, ok? E agora, vocês, lá no Sinap, no site do Sinap, vocês vão entrar no estado de vocês. Então, por exemplo, eu sou aqui do Rio. Eu vou lá no site do Sinap, vou entrar lá no estado do Rio de Janeiro e vou pegar ali a versão mais atualizada. Então, provavelmente, eu estou gravando esse tutorial aqui em junho de 23, provavelmente eu vou ter a versão lá de maio de 23, referente ao Rio de Janeiro não desonerado. Vocês podem utilizar a versão desonerada também, mas isso aí vai depender da forma que vocês vão aplicar aí no serviço de vocês. Essa parte essas categorias, desonerado, não desonerado, a gente explica também no nosso curso Master em Orçamento de Obras. Percebam que abrindo essa janela aqui de configurações da fonte de dados, vai aparecer aqui o arquivo. Se eu deixar o mouse aqui, vai aparecer, ó, Sinap, custo, ref, composições analítico, MG, porque eu baixei aqui o de Minas, 2022-10, então outubro de 2022. O que vocês vão fazer? Vão clicar aqui e quando vocês baixarem o Sinap, vai abrir ali um arquivo compactado com vários arquivos dentro. Você vai descompactar esses arquivos aí no computador de vocês e um desses arquivos é justamente essa tabela do Excel aqui, custo, ref, composições analítico. Vocês vão encontrar esse arquivo aí, vão jogar para a área de trabalho de vocês, vão selecionar esse arquivo, aqui, botão direito, alterar fonte, vai abrir mais uma janelinha aqui, vocês vão vir aqui em procurar, e aí vocês vão selecionar no computador de vocês justamente esse arquivo, o custo, ref, composições analítico, só que aí vai aparecer aqui agora, vocês vão procurar, vão dar OK aqui de novo, e vai atualizar aqui, vai aparecer o estado de vocês, e vai aparecer aqui o ano e o mês de referência e também a categoria, se é desonerado ou não desonerado. Estando isso aqui correto, vocês podem fechar. Então, verifiquem se isso atualizou. Vocês podem fechar e na mesma aba Dados, vocês vão clicar aqui em Atualizar Tudo. Fazendo isso, vocês vão esperar ali mais alguns segundos e automaticamente todos os preços aqui vão ser atualizados referente a essa tabela Sinap que vocês acabaram de importar. Beleza, pessoal? Um ponto de observação aqui muito importante. Pode ser que alguns estados ali, eu sei que São Paulo com certeza acontece isso, pode ser que dê algum problema na importação. Vai aparecer uma mensagem de erro quando vocês clicarem aqui em atualizar tudo. Então, como que vocês vão resolver esse problema? Eu vou abrir uma aba aqui só para exemplificar para vocês o que acontece. Então, eu acabei de falar para vocês que a gente utiliza aquela tabela do Excel, que vem lá no Sinap, referente às composições analíticas.
Pessoal, se vocês abrirem esse arquivo, vocês vão perceber que a aba lá embaixo, ela vai estar nomeada da seguinte forma: rel.analítico. Exatamente dessa forma aqui. Agora, se vocês utilizarem, baixarem a versão de São Paulo, por exemplo, eu sei que com certeza em São Paulo dá esse problema, vocês vão perceber que a tabela, a aba aqui, ela vem nomeada dessa forma aqui, ó, planilha null. Ela vem dessa forma. E é por isso que dá o problema. Então, como que vocês vão fazer para resolver isso aí? Fazer dar certo essa importação? Vocês vão abrir esse arquivo do Excel de composições analíticas, vão lá na aba lá embaixo e vão renomear para rel analítico. Exatamente dessa forma aqui, rel.espaço analítico com acento agudo no i e também considerando aqui as letras maiúsculas, que é o R e o A. Tem que ser exatamente dessa forma, pessoal. Renomeando assim, vocês vão fechar, vão salvar e vão fazer a importação novamente. Então, vocês vão voltar aqui para o orçamento. Vocês vão estar aqui já. Vocês vão vir aqui em obter dados, configurações de fonte de dados, botão direito, alterar fonte. Vão selecionar o arquivo novamente, vão dar OK, fechar e vão atualizar tudo aqui. E aí, com certeza, vai dar certo a importação fazendo esse procedimento aqui. Isso aqui eu vou excluir até, porque foi só um exemplo. Vocês não precisam fazer isso aqui. Vocês vão manipular essa aba diretamente lá no arquivo, lá na tabela Excel com posições analíticas. Então é lá que vocês vão fazer esse jogo aí para a gente poder fazer dar certo essa importação. Beleza, pessoal? Então, importado aqui a tabela Sinap, a gente já estruturou nosso orçamento, etapas, serviços, composições. Os insumos já vieram aqui das composições. Vocês vão entrar com o quantitativo, vão atualizar a tabela Sinap, assim a gente fecha o nosso orçamento. Só mais uma observação aqui, pessoal, que é o seguinte, percebam que tem uma sigla. Para cada etapa macro, a gente tem uma sigla. Vocês vão entrar com essa sigla aqui de 2 caracteres. Então, por exemplo, serviços preliminares, entrei aqui com SP. Isso aqui vai vir vazio, né? Não vai vir nada. Se vocês baixarem a versão limpa, não vai ter nada aqui nessa linha. Então, vocês vão entrar aqui com uma etapa macro, teste, e vocês vão dar um código aí, qualquer de 2 caracteres. Só considerando que, levando em conta aqui, que esse código tem que ser único, então eles não podem se repetir. Fazendo isso, a numeração aqui e também os códigos para os serviços vai ser atualizado automaticamente. Então, você só precisa entrar com o código aqui e o nome da etapa. E também entrar com o nome aqui dos serviços. As composições já vêm automaticamente. A gente viu aqui que o nome vem automaticamente. Inclusive, está até bloqueada a célula. Então, só está desbloqueado o que vocês têm que manipular aqui. E essa parte aqui para a direita a gente já viu também. Material, mão de obra e equipamento, vem automaticamente do Sinap. E isso aqui também tudo é preenchido. Só tem um campo aqui de observações que vocês podem manipular, aí entrar com qualquer tipo de observação para qualquer item desse do orçamento. Então, pessoal, creio que eu tenha passado aqui por todos os atributos aqui, todas as observações principais que a gente precisa se atentar aqui na elaboração de orçamentos dentro da nossa planilha. Então, passamos pela estrutura toda do orçamento, como que a gente entra com as composições, com os quantitativos. Falei sobre a importação do Sinap, falei sobre a geração aqui, né, a impressão aqui do PDF do nosso orçamento, o botão de instruções. Lá embaixo a gente viu aqui também o BDI, os custos extras do empreendimento, vimos essa parte aqui do CUB. Creio que eu tenho passado aqui por todas as partes que compõem a estrutura do nosso orçamento. Se vocês quiserem voltar aqui para o modo de apresentação, vocês vão apertar aqui no teclado Ctrl N. Então, Ctrl N, a gente volta para o modo de apresentação aqui do nosso orçamento. E uma vez fechado aqui o orçamento, vocês vão poder emitir aqui o resumo do orçamento de vocês, um relatório muito interessante. Vocês vão clicar aqui. Ele é preenchido automaticamente aqui em relação aos custos. Vamos entender como que ele é formado aqui. Primeiro temos aqui um cabeçalho, onde vamos ter ali as informações gerais da obra. Então, tudo que tiver aqui desprotegido vocês podem manipular. Então, cidade, estado, a obra, a construtora. Temos informações gerais aqui do empreendimento, tipologia da obra, área total construída, prazo de execução, número de edificações, pavimentos, número de unidades. Vocês vão poder selecionar aqui o padrão e acabamento ali da obra. Então, por exemplo, comercial popular ou habitacional de alto padrão. Vocês vão poder selecionar aqui. Temos o CUB aqui na direita. Esse CUB eu trouxe também manualmente. Eu entrei lá no site do CUB, por exemplo, para o Rio de Janeiro. E aí eu peguei lá o valor mais atualizado e trouxe para cá, referente aqui à tipologia que eu tô trabalhando aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui um prédio de 7 pavimentos, de habitacional de alto padrão. Eu vou encontrar essas características aqui lá no CUB, referente ao meu estado, mais atualizado, e vou trazer o valor referente a essa tipologia e vou colocar aqui, vou entrar manualmente com esse valor aqui.
Coloquei aqui também o valor de referência, o mês de referência, junho de 22. Esse aqui está até desatualizado. Vocês já podem pegar sempre o mais recente lá no site do Cube. E aí, pessoal, essa linha aqui é automática. Ela vai entregar, de acordo com a área total construída e o total do teu orçamento, a gente vai ter aqui uma divisão. E aí vocês vão encontrar o valor do metro quadrado construído e também o valor do metro quadrado referente ao Cube. Lembrando que a gente já descontou alguns itens do Cube para a gente poder fazer essa comparação. E aí a gente vai ter um valor aqui que é o seguinte: se esse valor estiver abaixo da referência do Cube, vai aparecer aqui um certinho, verde, mostrando que está ok. Se estiver acima, vai aparecer ali uma exclamação em amarelo. Aqui embaixo, toda essa parte é automática, vem lá do orçamento, então custo direto de obra. Temos aqui o BDI, os custos extras ali do empreendimento, tudo isso aqui vem automático, inclusive está até bloqueado. Isso vem automaticamente lá do que vocês preencheram na aba do orçamento executivo. Temos o total do empreendimento aqui também. E temos aqui um item, os itens dos custos indiretos. Esse aqui vocês podem manipular. Que é o seguinte: vocês podem orçar os custos indiretos aqui no orçamento. E aí, se vocês fizerem isso, como que vocês vão trazer isso aqui para o relatório? Eu deixei aqui algumas categorias que vocês podem editar também, de acordo com a necessidade de vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos: canteiro de obras, projetos, ferramentas e EPIs, maquinário, custo administrativo ali da equipe, da construtora, a mão de obra própria. Então, eu entrei aqui com alguns exemplos e vocês podem trazer manualmente para cá cada um desses itens. Se vocês orçaram os indiretos aqui, vocês vão entrar manualmente com esses valores aqui, de acordo da maneira que vocês acharem melhor, categorizar, dividir essa parte aqui dos custos indiretos. E qualquer valor que vocês entrarem aqui nos indiretos vai ser subtraído do custo direto de obra, da forma que o custo total aqui de obra tem que dar aquele valor, aquele mesmo valor que a gente viu lá no orçamento. Então, lá embaixo, nós temos aqui 5.575.000. Então, se a gente voltar lá para o resumo do orçamento, 5.575.000, ou seja, é o direto mais o indireto. Então, esses valores somados têm que dar o custo total de obra. É por isso que qualquer valor que vocês entrarem aqui vai ser subtraído aqui do custo direto da obra, para esse total aqui bater lá com o orçamento. Então, é dessa forma, pessoal, que vocês vão poder entrar aqui com os indiretos no resumo do orçamento de vocês. E no final, vocês vão poder gerar o PDF aqui, que vai imprimir justamente essa página aqui, um documento muito legal para vocês entregarem aí, junto com o orçamento, tanto para vocês terem documentado isso para a obra de vocês, ou se vocês estiverem prestando aí esse serviço de orçamentação de obras para algum cliente, ok? No final, vocês podem inserir aqui uma logo, né, a logo de vocês ou da construtora de vocês. Como que vocês vão fazer isso? Ctrl M, para a gente acessar aqui novamente o modo de edição da nossa planilha. Vocês vão vir aqui na aba Revisão, Desproteger Planilha, e agora vocês podem vir aqui nessa célula, apagar, e podem entrar aqui com a logo de vocês. Aba Inserir, Imagens, Este Dispositivo, e aí vocês vão poder importar aí do computador de vocês a foto ali referente à logo. Aí vocês vão jogar ela para cá, vão manipular, vocês podem movimentar para ficar centralizado aqui dentro dessa célula. E aí, de novo, vocês podem vir aqui na aba Revisão, Proteger Planilha, dar o OK, não precisa mais mexer em nada. Ctrl N para voltar para o modo de apresentação, e aí vocês vão poder emitir esse relatório aqui novamente. Então, pessoal, é dessa forma bem simples também que vocês vão poder personalizar aqui o relatório de vocês, de resumo do orçamento. Vamos voltar aqui para o nosso orçamento executivo, onde agora vamos falar sobre edições na planilha. Então, caso vocês queiram aí editar algum insumo ali de uma composição Sinap, quero editar algum preço, quero adicionar ou remover algum insumo de uma composição que eu trouxe do Sinap, ou quero criar composições próprias, ou eu quero remover linhas, quero adicionar linhas, tanto de insumos, de composições, de serviços, de etapas. Como que a gente vai fazer isso aqui para personalizar e manipular o orçamento executivo de vocês? Então, vamos agora, etapa a etapa aqui, mostrar o passo a passo como que a gente faz essas personalizações. Antes de tudo, pessoal, sugiro que vocês primeiro façam um backup. Sempre antes ali de vocês manipularem, desprotegerem a planilha, eu sugiro que vocês façam backup, porque quando a gente desproteger aqui com Ctrl M, desproteger a planilha, percebam que todas as células que têm fórmulas foram desprotegidas agora, vocês podem manipular. E aí, sem querer, vocês podem, sem querer aqui, desconfigurar essa fórmula. E aí vai dar problema na planilha de vocês. Então, por isso que eu sugiro que sempre antes ali de fazer alguma manipulação ali nas linhas, nas fórmulas, vocês façam esse backup, porque se der algum tipo de problema, vocês podem fechar aqui a planilha e voltar e refazer novamente no backup de vocês. Beleza, pessoal? Então, sugiro fortemente que façam backup sempre que estiverem manipulando qualquer planilha, porque o Excel
pode deixar vocês na mão, como sempre me deixa aqui. Então, é muito importante trabalhar com backups, ok? Então, eu vou dar o Ctrl Z aqui, porque eu desformatei aqui de propósito, desconfigurei de propósito essa célula aqui. Então, desprotegemos a nossa planilha. Vocês já estão trabalhando no backup, façam isso, por favor, senão vocês vão se arrepender depois. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro aqui aprender a editar uma composição, personalizar ali uma composição que veio do Sinap. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a viga baldrame. Temos aqui o concreto, concretagem dos blocos de coroamento. Lembrando que a planilha já está aqui desprotegida, então agora eu já posso manipular esses itens aqui. E vamos supor que vocês fizeram uma cotação aí do concreto. Então você já tem o valor do concreto aí, FCK 30, na região de vocês, com o fornecedor aí que vocês compram esse concreto usinado. Então vamos supor que vocês fizeram uma cotação aí de R$650. No Sinap aqui está 630, até um pouco menos que isso. Então vocês querem trazer uma assertividade maior para o orçamento de vocês, porque o Sinap, dependendo ali da região onde você está trabalhando ali, onde a obra vai ser executada, esses preços podem não ser muito assertivos, porque esses preços são referentes ali à capital do estado que vocês baixaram ali a Sinap. E mesmo assim, é um preço médio, então ele pode não refletir a realidade ali da obra de vocês, e isso pode deixar o orçamento de vocês menos assertivo. E como que a gente busca essa assertividade? Justamente realizando ali as cotações de mercado. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos supor que vocês cotaram concreto aí na região de vocês, R$650. Vocês vão selecionar a célula aqui, percebam que tem uma fórmula aqui em cima, e vocês vão digitar 650. Exatamente dessa forma, não precisa ter mais nenhuma edição, vocês só vão selecionar a célula e editar manualmente. O que eu sugiro que vocês façam aqui? Caso vocês editem alguma dessas células, eu sugiro que vocês venham aqui na aba página inicial e troquem a fonte, por exemplo, deixem em vermelho. Isso aqui é só um auxílio visual, pessoal, para indicarem ali, para indicar para vocês que isso aqui não está mais com a fórmula, que vocês editaram manualmente. Então, eu acho interessante trocar ali a fonte só para indicar ali que não está mais com a fórmula. Por quê, pessoal? Porque pode ser o caso de vocês quererem voltar com a fórmula. Então, vocês vão conseguir identificar rapidamente ali o que está sem fórmula para vocês poderem voltar. E como é que volta? Vocês podem pegar uma célula aqui que está com a fórmula, Ctrl C, vocês vão vir aqui na célula que vocês editaram, botão direito e colar somente fórmulas. E aí percebam que a fórmula aqui já voltou, a gente voltou para os R$ 629,18, que está vindo do Sinap, e aí vocês podem voltar aqui a fonte para o preto. Então é dessa forma, pessoal, que vocês vão poder editar qualquer informação de qualquer insumo aqui que está alocado na planilha de vocês. Então vocês vão selecionar a célula, vão editar manualmente e vão trocar ali a fonte. Se quiserem voltar com a fórmula, vão fazer exatamente o que eu fiz aqui. E vocês podem editar qualquer informação, pode ser o nome do insumo, pode ser o coeficiente, pode ser a unidade, pode ser o preço unitário. Vocês podem adicionar insumos, vocês podem remover insumos, então vocês podem dar um delete aqui, e aí vocês têm que só se atentar aqui para voltar com a fórmula depois, nessas células aqui. Então até sugiro printar às vezes a célula aqui para indicar que a gente removeu ali algum insumo, mas está sem a fórmula. E vocês podem voltar aqui com a fórmula exatamente da forma como eu mostrei. Você pode selecionar a linha inteira, Ctrl C, botão direito e colar fórmulas para voltar ali a configuração inicial da planilha. Beleza, pessoal? Então sugiro que façam isso com calma, com organização, para evitar aí qualquer desconfiguração na planilha de vocês que pode trazer um problema aí para o orçamento. Pode fazer uma soma errada, pode dar problema em fórmula e aí entregar um valor errôneo ali do orçamento da obra. Beleza, pessoal? Agora vamos entender aqui um caso, um exemplo específico onde vocês querem criar uma composição. Então, vocês têm uma composição aqui própria, que vocês têm aí no banco de dados de vocês, ou que vocês realizaram ali a cotação. Como que vocês podem fazer para criar uma composição própria aqui dentro da nossa planilha orçamentária? É justamente da forma como eu mostrei. Vocês vão entrar manualmente. Então, vocês vão dar um nome para a composição. Então, por exemplo, vamos entrar aqui com composição teste. E vocês vão entrar com todas as informações manualmente. Insumos, coeficiente, unidade. Então, vamos supor aqui que a gente tem um material, insumo 1, um insumo 2, e temos aqui uma mão de obra. Aí vamos supor que essa mão de obra vocês cotaram. Vamos utilizar aqui como exemplo, que vocês cotaram ali a mão de obra, o empreiteiro passou para vocês ali um valor de R$ 25,00 o metro quadrado. Então, a composição teste, a unidade dela é metro quadrado. Vocês vão entrar com a unidade aqui também. Lembrando que a composição, a unidade, vem tudo no automático quando vocês entram com a composição Sinap. Se não tiver código Sinap, vocês vão ter que entrar manualmente.
Então vamos supor aqui que a gente tem uma mão de obra verba, que a gente cotou. Se a mão de obra é verba, então é uma verba, o coeficiente é 1, a unidade é verba, e vamos supor que vocês cotaram aí R$25 o metro quadrado. E vamos entrar aqui também com valores para os insumos. Vamos supor que esses insumos aqui são materiais. Vou também colocar aqui uma verba, mas pode ser uma unidade, pode ser 1 metro para cada metro quadrado ali da composição. Estou entrando aqui com alguns exemplos. Vamos supor que 10 metros e 20 unidades, só para a gente alterar um pouco aqui. E aí vocês vão entrar com preço unitário. Vamos supor aqui R$5 a unidade desse insumo 1. E aqui é R$100 o metro aqui desse insumo 2. E aí, automaticamente, percebam que já foi feito o cálculo aqui do preço unitário da composição. Vocês vão entrar aqui com um quantitativo, vamos supor aqui 10 metros quadrados dessa composição, e percebam que o preço total não foi calculado. Por que isso aqui aconteceu? Porque a gente não entrou com os códigos aqui. É uma configuração que a gente vai ter que fazer previamente também. Então, para a composição teste, vocês vão dar um código aqui, vocês vão criar um código para essa composição, por exemplo, composição, então, CPUT, composição de preço unitário teste. Estou dando um exemplo aqui, vocês podem chamar essa sigla de qualquer coisa, desde que não seja igual, se for uma composição diferente, vocês têm que dar um código diferente. Então, entrei aqui com um exemplo, CPUT, percebam que agora o preço total aqui já apareceu, ele já desbloqueou aqui o cálculo, porque a gente entrou com esse código aqui. E agora, pessoal, vocês vão ter que dar aqui um código também para os insumos. O que eu costumo fazer? Quando é insumo próprio ali, que não tem no Sinap, eu entro ali com o código da composição, ponto 1, ponto 2, ponto 3, assim por diante, por exemplo. Dessa forma aqui. Eu faço exatamente dessa forma. Se for ali um insumo do Sinap, então, por exemplo, na minha composição própria aqui, vai ter esse concreto aqui usinado bombeável, o FCK 25. Eu costumo já utilizar o mesmo código aqui, ó, 1527. Então, eu venho aqui e coloco 1527. Por que eu faço isso, pessoal? Porque depois, quando a gente levar isso aqui para a nossa curva ABC, a nossa planilha de curva ABC, ela vai somar os itens que têm o mesmo código. Ela vai fazer essa somatória. Então, se vocês estão utilizando o mesmo insumo, eu sugiro que vocês coloquem o mesmo código. Inclusive, se tiver outra composição própria aqui e vocês utilizam o mesmo insumo, por exemplo, esse insumo 2 aqui, esse insumo 2 ele não está no Sinap, certo? É um insumo próprio ali, ele é diferente. E aí, só que ele aparece aqui em outra composição própria. Vamos supor que ele aparece aqui embaixo, insumo 2. Eu sugiro que vocês entrem com o mesmo código. Então, se vocês entraram aqui com CPUT.2, colhem aqui, copiem, colhem o mesmo código aqui, porque, novamente, lá na curva ABC, ele vai pegar esses insumos com o mesmo código e vai fazer uma somatória. Isso é muito importante para deixar a nossa curva ABC mais assertiva. Lá no tutorial da curva ABC, vocês vão entender por que isso é importante. E no nosso curso, Master Orçamento de Obras, vocês vão entender o que é a curva ABC e como a importância dela, por que a gente utiliza ela, como que a gente utiliza para otimizar o nosso orçamento e também o nosso controle financeiro durante a execução da obra. Então, eu sugiro fortemente que vocês nomeiem, deem esses códigos aqui, utilizando essas características que eu trouxe aqui agora para vocês. E aí, mão de obra verba, vamos supor aqui CPU T.3, deem os códigos para os insumos, deem um código aqui para a composição, e agora a gente fecha aqui a construção da nossa composição própria. O que nos resta aqui é configurar a divisão mão de obra, material e equipamento. Lembrando que esses valores vêm do Sinap, mas quando não é uma composição Sinap, isso aqui não vem. Mas é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa coluna aqui, de preço total, e vão dividir. Então, vamos supor que a mão de obra é só esse terceiro item aqui. Eu vou vir aqui no preço unitário da mão de obra, vou dar aqui um igual, e vou selecionar aqui o preço total da mão de obra, 25. E de material, vou dar um igual, vou selecionar aqui esse 100 mais o 1000. De forma que, com que o preço unitário de material mais mão de obra dê o preço unitário total da composição. E aí o total vocês não precisam mexer, porque já está fazendo a multiplicação aqui, preço unitário vezes o quantitativo. Então vocês não precisam manipular aqui o total. Equipamento, vamos supor que está zerado mesmo, não tem. E é dessa forma que vocês vão criar aqui, pessoal, e configurar uma composição própria. Essa parte aqui de BDI já vem automática, a incidência também, a lista aqui de quantitativos para cada insumo também vem automática. E é dessa forma que vocês vão criar composições próprias. Vocês também podem entrar com insumos aqui, editados, dentro de uma composição que veio do Sinap. Por exemplo, vamos supor que essa concretagem aqui veio lá do Sinap
o preço do pedreiro e o do servente. Mas vamos supor que vocês cotaram essa mão de obra. Então, vocês vão entrar aqui, ó, mão de obra, concretagem. E aí vocês podem entrar aqui uma verba. Vamos supor que um empreiteiro passou para vocês que eles cobram R$50 o metro cúbico de concreto, em relativo ali à mão de obra. Então vocês podem entrar com esse item, vocês podem zerar aqui o coeficiente do pedreiro e do servente, porque vai zerar. Aqui eles não vão ser mais contabilizados no preço unitário, e sim esse valor aqui da mão de obra. Vão dar aqui um código para essa mão de obra de concretagem, por exemplo, MDOC, mão de obra concretagem. Como eu falei, vocês que podem personalizar de qualquer forma, da maneira que vocês quiserem nomear esses insumos aqui e as composições, é do critério de vocês. Eu só sugiro que insumos iguais tenham códigos iguais pela questão lá da curva BC que eu expliquei. Então, vocês vão dar um código aqui, podem zerar aqui, e aí eu alterei aqui essas células aqui. Então, eu vou entrar aqui com uma fonte em vermelho para indicar que eu modifiquei aqui, e isso aqui tudo eu modifiquei também. Eu posso entrar aqui com vermelho para indicar que eu modifiquei essas células, como eu mostrei também já previamente aqui no tutorial. Então é assim que vocês podem, é dessa forma que vocês vão poder ou criar composições próprias ou editar ali, manipular qualquer informação de qualquer insumo dentro de uma composição que veio do Sinap. Quero voltar aqui com as fórmulas, então alterei aqui o orçamento, não quero mais manipular isso aqui, eu quero voltar com as fórmulas originais. Posso dar um Ctrl+C aqui numa linha que não foi modificada, Ctrl+V aqui. E os coeficientes também, posso dar um Ctrl+C aqui no coeficiente desse, Ctrl+V. Ou colar a fórmula, copiar, colar a fórmula aqui e voltar com a fonte original ali, a fonte em preto. E aí, se atentando aqui aos preços unitários também, para verificar se está correto aqui a divisão, e a soma tem que dar aqui o preço unitário. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que vocês vão fazer essa manipulação aqui dentro das composições. Só nos resta agora, para fechar o tutorial, entender como que vocês vão poder criar ou remover linhas, tanto de insumos quanto de composições, de serviços e também de etapas, porque a planilha aqui, se vocês perceberem, elas vêm com um número fechado ali de linhas. Então, a gente tem aqui 20 etapas, 20 linhas aqui de nível 1. Para cada etapa temos 3 serviços, para cada serviço temos 5 composições, e cada composição vem com 15 linhas de insumos. Temos aqui a contagem aqui embaixo, 15. Então, mas pode ser aí que a composição que vocês trouxeram do Sinap tem 20, 30 linhas de insumo. Então, vocês precisam criar aqui linhas de insumo. E aí as composições, pode ser que vocês precisem de mais composições. Então, eu vou ensinar agora como que vocês vão fazer isso. E também pode ser o caso contrário. Vocês fecharam um orçamento e tem linhas aqui de composições sobrando, ou linhas de etapas de serviço sobrando. Então, eu vou ensinar para vocês como criar e como remover essas linhas agora. Começando então aqui pelos insumos. Então, como que a gente vai fazer para primeiro adicionar uma linha de insumo? Então, vocês vão duplicar. A gente vai sempre duplicar aqui a última linha. Essa que vai ser a ideia. Então, primeiro, vocês vão vir aqui na última linha de um insumo. Então, por exemplo, eu abri aqui uma composição. Ela tem aqui 15 linhas de insumo. Eu quero criar a 16ª. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui na última linha. Vão selecionar ela e vão vir aqui na esquerda. Lembrando que a gente já desprotegeu a planilha. A gente deu Ctrl+M para acessar o modo de edição aqui da planilha. Aba revisão, já desprotegemos. Então, vocês vão ter que fazer isso previamente. E agora vocês vão vir aqui na última linha de insumo. Vão vir aqui na esquerda, onde nós temos aqui os números das linhas. Vão vir aqui na esquerda, vai aparecer aqui na última linha de insumo, vai aparecer aqui essa setinha preta para a direita. Vocês vão clicar uma vez com o botão esquerdo e percebam que selecionou agora toda a linha. O que vocês vão fazer agora? Ctrl+C para copiar e vão vir para a linha imediatamente abaixo, que não é essa linha aqui, onde nós temos aqui a próxima composição. A gente tem uma linha branca aqui, vocês vão selecionar exatamente ela. Da mesma forma, vai aparecer ali a setinha preta, só que com o botão direito. E vocês vão selecionar aqui a opção Inserir células copiadas. Fazendo isso, vocês vão esperar só um pouquinho e percebam agora que a planilha aqui já duplicou essa última linha de insumo. Então, novamente, vocês querem criar agora uma 17ª linha de insumo. Vão vir aqui na última linha, botão esquerdo, Ctrl+C, na linha seguinte, botão direito, Inserir células copiadas. Então é dessa forma, pessoal, que vocês vão poder aí duplicar linhas de insumo. Se vocês quiserem apagar, é muito parecido. Vocês vão selecionar a última linha, só que vai ser o botão agora direito nela, e vão vir aqui na opção excluir. E é assim que a gente duplica ou remove linhas de insumo. Agora vamos para o exemplo seguinte. Então vocês querem criar aqui, querem duplicar uma linha de composição. Então como que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão fechar as composições
E agora sim a gente vai poder trabalhar aqui em cima dessas duplicações. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui as composições e vamos supor que a gente quer duplicar essa aqui. Eu quero uma sexta composição aqui dentro do serviço relacionado à execução das lajes aqui da estrutura do meu prédio. Então, eu quero ter mais uma linha de composição aqui embaixo. O que vocês vão fazer? Primeiro, fechar essa composição. E agora vai ser um procedimento parecido. Vocês vão selecionar essa linha, só que para a composição vocês vão selecionar essa linha e mais uma branquinha que tem aqui embaixo. Então perceba agora que eu tenho duas linhas brancas aqui finas entre a última linha de composição e a linha aqui da próxima etapa de obra, do nível 1 aqui, relativo, nesse caso aqui, nesse exemplo, relativo à alvenaria. Então, vocês vão selecionar aqui a linha de composição mais a seguinte, que tem uma branca aqui. Vão dar Ctrl C. E agora vocês vão fazer o mesmo procedimento na linha seguinte, que não é essa linha aqui das alvenarias. É essa linha branca aqui, essa segunda linha branca que tem aqui. Então, botão direito, inserir células copiadas. Percebam que, abrindo aqui essa última composição, que a gente acabou de duplicar, percebam que, de fato, é uma duplicação. Então, todas as informações que tinham aqui vieram para cá. O número de linhas de insumos, e se a gente editou manualmente algum insumo aqui, isso também veio para cá. Então, é por isso que eu sugiro vocês fazerem essa edição aqui antes de manipular, antes de começar a elaborar ali o orçamento, porque vai estar tudo limpo. Então, vocês já conseguem, primeiro, estruturar o teu orçamento e depois vocês fazem essas manipulações, alterar preço de insumo, composição própria. Então, eu sugiro que vocês estruturem o nível 1, 2 e 3 primeiro do orçamento de vocês. E também já aproveitem para entrar aí com composições, adicionar ou remover linhas de serviços, composições, insumos ou até mesmo etapas, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, percebam que esse insumo aqui que a gente editou aqui veio para cá também, porque a gente fez uma duplicação. Como que vocês podem fazer para ajustar isso aqui? Vocês podem copiar aqui uma linha que não foi modificada, Ctrl C, Ctrl V. E assim a gente já elimina esse problema aqui. Percebam que se eu fechar aqui e entrar com uma composição aqui do Sinap, a numeração já veio automática. 6.3.5, 6.3.6. Então a numeração, as somas, tudo já está configurado automaticamente. Vocês só precisam realizar aqui a duplicação. E caso vocês queiram aí remover uma linha de composição, que ela está aí sobrando, vocês vão selecionar ela, fechar, selecionar ela, mais a linha da frente, aqui a linha em seguida, né, que está logo abaixo dela, botão direito, excluir, e assim a gente remove essa composição, essa linha de composição aí do nosso orçamento. Para os serviços é o mesmo procedimento. Eu vou fechar aqui um serviço, vamos pegar esse aqui que está vazio, eu vou fechar ele, vou selecionar ele e mais a linha que está em seguida, Ctrl C, e eu vou colar imediatamente abaixo dele. E agora não tem linha branca, não tem aquela segunda linha branca. A linha imediatamente abaixo dele aqui já é aqui a próxima linha de etapa. Então eu vou selecionar ela, botão direito, inserir células copiadas. E assim a gente adiciona aqui uma etapa. Se eu entrar aqui com um exemplo, ó, teste 1 e teste 2, percebam que a numeração já vem automática, o código também. Então, se a gente colocou aqui o código AL, vai vir aqui automaticamente, AL.1, .2, .3, .4. E percebam que tudo que estava no teste 1 aqui, o número exato de linhas, de insumos, de composições, o que tiver alocado aqui vai ser duplicado para cá, porque a gente está, de fato, fazendo uma duplicação. E caso vocês queiram remover aí uma linha de serviço, vocês vão fechar, selecionar a linha mais a que está logo abaixo, botão direito, excluir. Então, o mesmo procedimento que a gente aplicou aí para as composições. E agora, pessoal, só nos resta entender como que a gente vai adicionar ou remover etapas de obra. Então, a nossa planilha aqui, vocês podem perceber que a gente vai até o 20º item aqui, de item nível 1. Pode ser que no orçamento de vocês precisem de mais etapas, ou até mesmo de menos, vocês querem apagar essas etapas aqui que ficaram sobrando. O que vocês vão fazer? Só tem um passo aqui que é diferente quando a gente estiver tratando aqui de etapas macro ali do nosso orçamento. Vocês vão deixar aberto aqui o nível 2. Então, vocês querem adicionar ou remover ali um nível 1, vocês vão deixar o nível 1 e o nível 2 dele aberto também. E aí, o resto é a mesma coisa. Vão selecionar o nível 1 aqui, que vocês querem duplicar, vão vir aqui e arrastar, segurar o mouse e arrastar até chegar aqui no último item, e mais a linha branca que está imediatamente abaixo dele. Vocês vão dar Ctrl C e imediatamente abaixo dessa linha branca, vocês vão clicar com o botão direito, inserir células copiadas, se atentando apenas a essa configuração aqui, que o número foi duplicado. Então, se a última etapa era 20, a próxima é 21.
Vocês só precisam fazer essa configuração manual aqui, ok? E aí, se vocês quiserem remover, a mesma coisa. Selecionar a etapa, ir até o último serviço, mais a linha branca que está imediatamente abaixo, botão direito, excluir. E é dessa forma, pessoal, que vocês vão criar ou remover linhas, tanto que serve tanto para etapas, para serviços, para composições e também para os insumos. Então é assim que vocês vão poder personalizar aí o número de linhas, dependendo aí do nível hierárquico que vocês estão trabalhando, dentro da nossa planilha orçamentária de obras com o Sinap automático. Pessoal, seguindo à risca aí esse passo a passo que eu acabei de trazer para vocês, seguindo ali com cuidado, com paciência, tudo que eu mostrei aqui, as linhas que eu peguei, como que eu dupliquei, como que eu apaguei, o processo que eu utilizei para cada nível hierárquico. Se vocês seguirem isso com cuidado, vocês não vão ter nenhum problema de desconfiguração. Pode acontecer de vocês pegarem uma linha a mais, uma linha a menos, e aí quando vocês forem realizar ali a duplicação ou também apagarem esse nível hierárquico, pode ter algum problema, vai desconfigurar aqui um espaçamento, alguma fórmula. Então, tomem cuidado. Se seguirem a risca, que o que eu mostrei para vocês, vocês não vão ter problemas. Se tiverem alguma desconfiguração, vocês fechem o arquivo e utilizem um backup para fazer novamente, refazer esse processo. É por isso que, novamente, eu falo para vocês aqui, falo da importância de vocês utilizarem backups. Então, fechou um procedimento? Fecha e salva. E aí você já gera uma cópia e começa a trabalhar em cima da cópia. Porque se vocês tiverem algum problema nessa cópia, vocês voltam para o backup. E aí vocês fazem novamente aquele procedimento, vocês não têm que refazer tudo. Por isso que é legal trabalhar sempre ali com backups próximos, porque vocês não vão precisar refazer tudo que vocês fizeram no dia. Fechou um procedimento, fecha, salva, faz uma cópia, começa a trabalhar em cima da cópia. Fez um novo procedimento, adicionei aqui as linhas, manipulei meu orçamento, tá tudo fechado, tudo certinho, funcionando corretamente. Fecha e salva. Cria uma cópia, uma nova cópia, começa a trabalhar em cima da nova cópia, entendeu? Porque se der algum problema, vocês vão ter ali uma reserva para vocês poderem trabalhar e não perderem todo esse trabalho, todo esse tempo e esforço que vocês colocaram aqui na planilha. Beleza, pessoal? Então, esse é o procedimento mais complexo que a gente vai ter aqui, mas vocês só vão fazer isso aqui uma vez, elaborando ali a estrutura do orçamento. Depois, é só entrar com as composições, quantitativos, e, claro, manipular ali algum insumo, entrar com alguma composição própria, que é mais simples. Mostrei aqui para vocês também como que vocês realizam esses procedimentos. Quando vocês fecharem aqui, sugiro vocês protegerem novamente a planilha para evitar qualquer tipo de desconfiguração aí sem querer. Então, aba revisão, proteger planilha, ok. Ctrl N para voltar aqui para o modo de apresentação da planilha. E é assim, pessoal, que a gente fecha aqui o tutorial da nossa planilha orçamentária. Creio que eu tenha passado aqui por todas as observações importantes, então a estrutura da nossa planilha, a estrutura do orçamento, a parte aqui embaixo, a parte do CUB, as linhas de totais, o resumo do orçamento. Mostrei como que funciona cada parte dessa, como que manipula. Mostrei também como que importa a tabela do Sinap, mostrei a questão do erro de algumas tabelas que vem ali com planilha null. Mostrei como que vocês também vão resolver esse problema, caso seja ali vocês vão importar uma tabela do Sinap, de São Paulo ou de outro estado que possa ter esse mesmo problema. Mostrei como vocês resolvem isso aqui também. Mostrei como que vocês manipulam aqui BDI, custos extras do empreendimento. Mostrei como que vocês vão editar insumos aqui, qualquer informação de insumo, de qualquer composição que vocês trouxeram do Sinap. Mostrei como entrar com composições próprias, que pode ser uma composição aí do banco de dados de vocês, ou de outra tabela, como o TCPO, o ORCE, o Cicro. Hoje a gente só importa automaticamente do Sinap. Então, se vocês tiverem uma composição de outra tabela, utilizarem outra tabela, vocês vão ter que trazer isso aqui manualmente, ok? Hoje a gente está fazendo dessa forma. Então, caso tenha alguma atualização nesse sentido, a gente vai trazer aqui para vocês, vai realizar essa edição aqui no tutorial, como que vai funcionar os novos procedimentos, ok? Mostrei aqui também como que é a geração do PDF, o botão de instruções. Então, creio que eu tenha passado aqui por todas as observações importantes que a gente precisa ter aqui ao elaborar orçamentos dentro da nossa planilha orçamentária de obras com o Sinap automático. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algum problema, vocês podem deixar o comentário de vocês aqui logo abaixo da aula, aqui dentro da plataforma, dentro do arsenal de planilhas. Ou vocês podem também utilizar o nosso grupo do Telegram. Eu também deixo o link aqui abaixo de cada aula. Eu deixo o link aqui para vocês acessarem o nosso grupo do Telegram, que é exclusivo para isso, para vocês poderem tirar dúvidas, porque lá vocês podem mandar prints, podem mandar ali um vídeo mostrando o que vocês fizeram na planilha. É bem mais fácil de entender o problema de vocês e também encontrar ali a solução. E também vocês podem dar sugestões ali de melhorias
para qualquer uma das nossas ferramentas. Então o grupo é bem interessante para isso. E o link, como eu falei, eu sempre deixo abaixo aqui das aulas para vocês poderem acessar diretamente o nosso grupo lá no Telegram.